Graça e paz, igreja. Mais uma vez estou muito contente de poder compartilhar com a igreja algo que Deus colocou no meu coração, nesse devocional simples e rápido, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 10, que fala o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, no seu corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, por insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto sou fraco. Quando sou fraco é que eu sou forte. É uma palavra bem conhecida, e assim eu começo esse devocional com uma pergunta. Se Deus me ama, por que sofro? Talvez você já tenha feito essa pergunta, talvez já tenha ouvido isso de alguém. E eu li recentemente 2 frases que eu achei bem interessante. A primeira fala o seguinte: a vida é uma professora implacável, porque a vida primeiro dá prova, depois a lição. A segunda frase foi a seguinte: Deus sussurra nos nossos prazeres, mas grita nas nossas dores. São frases pequeninas, são frases simples, mas que eu fiquei pensando sobre isso, principalmente na segunda, que fala que Deus ele grita nas nossas dores, ou seja, Ele está sempre perto de cada um de nós, mesmo em momentos difíceis. São os momentos que mais Deus está perto de nós. E esses versículos, igreja, tem um contexto, esses versículos que eu acabei de ler, tem um contexto dos falsos profetas, que eles foram recebidos com muita aceitação e aplausos lá na igreja de Corinto. E esses falsos apóstolos estavam acusando Paulo, estavam falando muito mal de Paulo, falando que ele não era um verdadeiro profeta, que ele não tinha tido experiências místicas com Deus. Então Paulo escreveu falando que conheceu um homem em Cristo. No versículo 2 fala: esse homem em Cristo era ele mesmo. A experiência que ele teve com Deus foi uma experiência, assim, muito especial, onde ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele escreveu isso para realmente ele falar que ele era o verdadeiro apóstolo, né, do Senhor. E Paulo, ele sofreu por muitas provas desde o início do ministério dele. E mesmo assim, passando por porque há um pequeno momento assim que eu estava lendo sobre a biografia de Paulo, falava que ele foi apedrejado, humilhado, rejeitado, preso, ele enfrentou naufrágios e até foi picado por uma cobra. Mas mesmo assim, olha que lindo que ele fala no capítulo, em 2 Coríntios, versículo 4, desculpa, igreja, 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora externamente estejamos por isso não desanimamos, embora externamente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Mesmo ele passando por todo esse sofrimento, por toda essa questão de ser humilhado, preso, enfim, de tudo isso, ele sabia que internamente o Senhor estava renovando ele a cada dia. E assim eu aprendi algumas lições nesses versículos com Paulo. Uma delas foi que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos.
Se eu e você estamos sofrendo hoje, se tem alguém na tua família que está sofrendo hoje, tenhamos a certeza de que Deus ele está no controle, Ele nunca perdeu o controle de nada, e que Ele nos capacita, Ele nos fortalece em meio ao sofrimento. Eu fui fazer esse pequeno estudo, essa pequena leitura nesses versículos, que foi uma palavra que Deus colocou no meu coração através de uma pergunta de uma pessoa que está sofrendo pelo processo do câncer hoje, pela segunda vez. Então ela perguntou: Val, por que as pessoas, por que os crentes, as pessoas que creem em Deus, elas sofrem tanto? E ela falou assim: não precisa me responder agora, mas eu queria muito que você me respondesse isso. Eu falei: Jesus, fala comigo, fala ao meu coração para que eu possa responder o que ela precisa ouvir, na verdade. Porque Paulo aqui, ele pede para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E Deus não tirou. Ele falou que a graça dele bastaria para Paulo. Mas o que ele fez? Ele deu força para Paulo, deu estratégias para Paulo e deu tudo o que Paulo precisava para ele passar por tudo que ele passou. Então, irmãos, nesses poucos segundos, minutos que eu tenho para falar algo para vocês, é isso, irmãos. Que em meio ao sofrimento nós aprendemos, por mais que o meio externo esteja tudo em ruínas, mas assim como Paulo, não vamos nos desanimar, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Ele sempre nos protege, Ele sempre nos guarda, de alguma maneira Ele nos reveste e nos dá revelação, coloca a revelação no nosso coração de que Ele está ali, está cuidando de cada um de nós. Amém? Então que Deus abençoe a todos e que logo em breve estaremos todos juntos, com saúde e perseverantes, irmãos, perseverantes. Que Deus ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até mais.